A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, meus amados irmãos, irmãs, seguidores, os inscritos, os que estão fazendo parte desse projeto. Fiquei uns dias fora do ar, por causa de um problema na garganta. Eu fui fazer um serviço ali, me inspirei uma poeira que está contaminada. E hoje eu estou voltando a fazer meus vídeos de novamente. E continuo pedindo para vocês, irmãos, vamos juntos nesse trabalho, nesse projeto, confrontando os pecados. Porque os pecados são os que nos afastam de Deus. E os pecados, eles agem de uma forma tão silenciosa que você nem percebe. Então se inscreva no canal O Caminho para a Salvação de Ari Antunes no YouTube. Se inscreva, compartilhe, comenta e ajuda nesse trabalho, meus amados. Porque esse é um trabalho de Deus, não é um trabalho meu. Porque eu tenho um testemunho puro, verdadeiro, do que aconteceu comigo, que afirma, testifica que eu fui escolhido por Deus. Jesus me tirou das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz e me deu o dom de ensinamento. E o que eu mais faço é trabalhar e estudar a palavra. E assim, meus amados irmãos, o que eu tenho para passar para vocês sempre é alerta. Alertar vocês, motivando vocês, ensinando vocês, orientando que a vida nossa depende de nós, a nossa salvação depende de nós. As situações que acontecem na nossa vida dependem de nós. Porque nós, irmãos, nós somos livres para escolher o que nós queremos, mas nós temos poder, nós temos autoridade, nós temos domínio. Se nós não usarmos esse poder, esse domínio, capacidade para mudar, determinação, nós vamos ficar vivendo segundo a vontade do mundo. E ontem eu estava ouvindo uma pregação de um pastor falando a respeito de nascer de novo. E isso aí, irmãos, esse nascer de novo, olha, é muito complicado, meus amados, é muito complicado. Porque ele exige uma série de atos que nós temos que praticar, exige uma série de mudanças na nossa vida para que nós cheguemos a esse ponto de nascer de novo. Porque é difícil, irmãos, um ser humano estar no mundo e chegar a esse ponto de nascer de novo. Porque o nascer de novo quer dizer, irmão, você renunciar a si mesmo, fazer de você santificado, santo, se transformar santo, abrir mão de todos os desejos da carne, os desejos do mundo, a mudar totalmente o nosso modo de viver, para que a gente possa chegar a esse ponto de nascer de novo. Porque está escrito, Paulo pregou muito a respeito disso aí. Nascer de novo. Quer dizer, irmãos, que nós precisamos de mudar. Nós precisamos de mudar. Para que nós possamos nascer de novo. Justificação, irmãos. O que está escrito? De Mateus Apocalipse. Mudança, transformação, arrependimento, renovação, regeneração, perdão. Entendeu? Tudo isso faz parte de um processo de nascer de novo. E o que eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, que esse projeto que eu tenho, trabalho que eu estou fazendo, de confrontar os pecados, é justamente isso. É mudar a nossa vida. Eu cheguei a um ponto, meus amados irmãos,
de paz, de uma aproximação de Jesus, que eu já não me preocupo mais com esse mundo. Esse mundo está aqui, eu estou aqui, mas para mim não tem mais. Porque, irmãos, as promessas do Senhor Jesus se cumpre palavra por palavra, né, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e olha, é tremendo, irmãos. Não tem como você. O que mais Jesus falou, dois mandamentos, conselho à liberdade, que Jesus deixou, para que você venha a se transformar, renovar a tua vida e se santificar. Defender-se do mundo, das coisas do pecado. Vigiai e orai sem cessar, para que não caia em tentação. E o outro, que é o princípio de tudo, examinai as Escrituras para que ninguém vos engane. Esse conselho que Jesus deu, irmão, porque a palavra está aqui, todo de Mateus, Apocalipse, ele está ensinando nós, orientando, mostrando os pecados, mostrando as armadilhas que estão no nosso caminho, na nossa vida, como que o pecado entra na nossa vida, como que nós podemos sair dela, aonde está o nosso poder, a nossa autoridade, o nosso domínio. Se você não tiver conhecimento da palavra, fica difícil de você saber se você está em santificação, se você está no caminho da salvação. E o canal que eu tenho no YouTube, o nome já diz tudo. O Caminho para a Salvação, de Ari Antunes, no YouTube. Vai lá no YouTube, pesquisa O Caminho para a Salvação de Ari Antunes. Vai sair todas as mensagens. Eu já estava com 80 e poucos vídeos gravados. Aí houve um problema no meu telefone, eu tive que mudar a coisa e apagou tudo. E eu agora, esses dias, fiquei mais de uma semana sem gravar. Eu tenho poucas mensagens, poucos vídeos. Mas o que eu tenho para falar para vocês, irmãos, é isso. Não saia da presença do Senhor. Se aproxime cada vez mais dele. Porque está chegando se confirmando o que Paulo falou. Dias trabalhosos virão. Já está aí, irmãos. Veja o que está acontecendo com nosso governo aqui no país, no mundo inteiro. Estuda o livro de Mateus, capítulo 24. Guerras e rumores de guerra, terremotos em vários lugares, nação contra nação, reino contra reino. Entenderam? Tudo isso está acontecendo porque está escrito. E isso tudo, irmãos, é preparação para aqueles que estão com Jesus. Porque Deus escolheu um povo para ele. Vocês lembram que está escrito lá em 2 Crônica, no capítulo 7, verso 14 e 15? 2 Crônica, vejam lá o povo que Deus escolheu. E ele está esperando, Jesus veio e ele está esperando que você se decida a mudar de vida. Porque ele não pode obrigar ninguém. Ele está aqui dando, ele veio para salvar. Mas só vai salvar aqueles que quiserem, que se arrepender dos seus pecados e mudar. Porque por isso está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Se você não se santificar, vai ser impossível você entrar no reino dos céus. Porque lá no reino dos céus só entram os santos. E é isso que Jesus veio fazer, irmãos. É perdoar nossos pecados quando nós se arrependemos deles e mudamos e deixamos de praticar o pecado. Porque essas redes sociais, se você não souber usar ela, irmão, você cai na tentação, cai no mundo. Você se afasta de Deus, você abandona a palavra, você abandona a tua vida com Deus, a busca
E o Espírito Santo jamais vai habitar em você. Porque o Espírito é santo. Se você não estiver em santificação, o Espírito não pode habitar em você. Em mim, em qualquer um. Por isso que está existindo tanta corrupção nas igrejas. As igrejas estão tudo corrompidas, são poucas que ainda estão firmes na fé, na doutrina da palavra, na revelação da palavra, nos ensinamentos, pregando salvação, libertação, arrependimento. A maioria não está mais fazendo isso. Eu visitei 63 ministérios. Uns eu trabalhei 2, 3 meses, trabalhando junto com o pastor, procurando conversar com ele, mostrando a palavra. Falei, vamos passar por aqui. Se nós estiver aqui, nós não vamos errar, nós não vamos perecer. Porque está escrito, é promessa de Deus. E você que se acha um escolhido, você tem certeza que você é escolhido? Você tem certeza que você já se converteu? É um convertido verdadeiramente? Para você ter certeza, você tem que estar afinado na palavra. Porque ela te diz para você. Ela te diz. Pela palavra você diz. E hoje eu vou falar para vocês, irmãos, o que está escrito aqui, a afirmação de Jesus. Vamos começar aqui do livro, o que Jesus veio fazer, está fazendo e vai fazer. João 3,15, todo mundo sabe essa mensagem, muita gente já sabe. Que diz assim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus, o que está escrito em João 15:16, irmão? Aliás, 15, aliás, 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui ele continua afirmando, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo seja salvo, fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É que o mundo não crê. Eles querem festa, eles querem show gospel nas igrejas, movimento, salva cheia. Pastores, hoje em dia, irmão, não querem envolver o povo em ensinamento, dar estudo para os membros. Como que uma igreja vai crescer se ela deixa os membros dentro da igreja lá só dando dízimo e oferta, assistindo e terminou o culto e vão embora? Ele não evolui, não cresce, mas Jesus deixou essa autoridade, essa ordem para os pastores ensinar. Olha o que está escrito em Mateus 28:18-20. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Ordem, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo aquilo que eu vos tenho mandado. Ordem, irmão.
Outra ordem que ele deu também está em Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expelirão demônio, falarão novas línguas, pisarão em serpentes. Se beber algum veneno mortífero, não lhe fará dano algum. E todo enfermo que puser as mãos ficarão curados. Poder, a autoridade que Jesus nos deu no nome dele. Jesus, lá no 28, no 19 e no 20, diz, né? Ensine tudo aquilo que ele tem mandado. E daí ele deu um alerta ainda. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Está falando, não? Esse eis, ele está dizendo, olha, a obra é tua, mas a glória é minha. Não se exalte. Faça o que eu te mandei fazer, o que eu te ensinei a fazer. João 15:16, irmãos. Ordem também, determinação. Jesus disse, não foi vós que escolhestes a mim, foi eu que escolhi a vós. E nomeei para que vais e deis fruto. E que teu fruto permaneça, a fim de que tudo que pedir ao Pai em meu nome, que ele será feito, porque ele vos conceda. Pedi em meu nome. Por quê, irmãos? Você conhece verdadeiramente Jesus? Quem é Jesus? Se você não conhece, procure aprender. Veja lá o livro de Hebreus, fala do capítulo 1 até o 16, até o 13, aliás. Só fala de Jesus. Então, meus amados irmãos, conselho que eu dou para vocês, estudem a palavra, saia das redes sociais e comece a estudar, buscar. Lá em Tiago 1, irmão, no capítulo 1, verso 5, está abertas as portas da sabedoria. Tiago falou, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele te dá livremente e não te nega. Ela está à disposição de nós, irmão. Porque a sabedoria, a fé é dom de Deus. E ele concede a todo aquele que busca. Quem não quer, irmãos, todo mundo quer ser salvo, mas ninguém está fazendo por merecer. Veja bem, irmão, o que Jesus está fazendo lá em João 14:1. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Mas vou preparar o lugar. E quando eu preparar o lugar, virei outra vez e levarei vós para ficar comigo. Para que onde eu estiver, que vós estejais também. O que ele está fazendo agora? Eu pergunto para você. Você está fazendo algo para ser digno de ser herdeiro desse lugar que Jesus está preparando para você? Pensa nisso, reflita isso, irmão. Qual é a tua ligação, qual é a tua convivência com Jesus, com o Espírito Santo, com os anjos? Tudo, irmão, tudo vem de nós, é nós que temos que decidir. Lembra-se que a situação é só mesmo quem quer. E o tempo de nós ser redimidos do nossos pecados é agora, enquanto estamos vivos. Porque depois de morto não tem mais como se consertar. Está escrito, irmão, eu não lembro no qual livro, versículo está escrito, mas está escrito, irmão, que todo aquele que morrer
em Cristo, ressuscitará e receberá um corpo para a santificação, para a salvação. Mas aquele que morrer sem Cristo no pecado receberá um corpo para a condenação. E quem vai receber esse corpo? Se não é a nossa alma? A alma. E o que é a nossa alma? A nossa consciência. E vocês, irmãos, lembra que está escrito que Paulo falou lá nos Gálatas, no capítulo 5, 17? Eu vou passar para vocês aqui, irmãos. Eu tenho memorizado aqui, até nem vou procurar na Bíblia aqui, mas já está na minha frente. No verso 16, diz: não andai em espírito e não cumprirei a concupiscência da carne. No 17, Gálatas 5, 17. Porque a carne milita contra o espírito contra a carne, e ele se opõe entre si para que não façais o que quereis. Agora você veja bem, irmãos, aí se a carne está militando contra o espírito. O que é o espírito? A vida. E o corpo, o que é sem o espírito? Nada, pó. Veja a petulância da carne, sabendo que ela sem o espírito ela não é nada. E ela fica em guerra com ele, querendo mandar. E aí onde que fica a consciência tua, nossa? Você vai permitir concordar com a carne, fazer o que ela quer? Que vocês querem ver aqui, irmão, para finalizar isso aqui. Vou passar para vocês aqui no capítulo, em Tiago, no capítulo 1, 14. Esse aqui, irmão, é o final de tudo, a nossa transgressão, o final de tudo, o efeito dos nossos pecados, da nossa vida sem Deus. Tiago 1, 14. Que ele diz assim, ó: mas cada um é tentado mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Agora você vai lá no dicionário bíblico e vê o que é concupiscência. Quer dizer, forte e contínuo desejo de fazer tudo aquilo que é vontade, que é contra a vontade de Deus. Concupiscência, está em vários lugares da Bíblia essa palavra concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Aí, se você agora você está aí ouvindo essa palavra, e fala, não vou nem, tô nem aí, não vou nem ligar, vou viver minha vida, vou curtir minha vida. Aí você vai lá, enche a cara, bebe, vai no lugar aí, briga com quem mata você, ou você morre no acidente, um atropelado, morre no pecado. Que aí, como é que vai ficar você? Para onde você vai? Você desprezou Jesus, a oportunidade que ele está te dando. Ele está esperando que você decida. Mude tua vida, não desperdice seu tempo. Aplica teu tempo em conhecimento da palavra, em oração. Busquem. Jesus disse: eis-me aqui. Então não tem como, irmão. Se você não quer Jesus agora, amanhã pode ser tarde demais, irmãos. O tempo é agora, é hoje. Porque quem não conhece a palavra
Eu duvido que não seja hoje, eu acho que a média é 1% da humanidade não conhece a palavra. Porque ela está pelo mundo inteiro, de uma forma ou de outra, para que todo mundo entenda. Quem despreza, quem ignora, quem rejeita, Jesus vai fazer assim, que está escrito lá em Mateus 10, 32. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Entenderam, irmão? Quer ver o que está escrito em João, no capítulo 12, verso 47? Diz assim, ó, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem eu julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Amém, irmãos? Vamos ver aqui, ó. Se você quer chegar com Deus, vamos aqui em João 4, 23. O que Jesus está esperando aqui? Você quer adorar a Deus? Então mude, sai do pecado. Confronte ele. Poder, autoridade e domínio você tem para dominar o pecado. Falta você ter vontade e querer e agir. Você sabe qual é a mais coisa que nos condena, irmãos? É a lei da física. Você conhece a lei da física? Toda ação tem uma reação. Toda reação tem uma causa. E toda causa tem seu efeito. Se você não reagir, o mal vai reagir contra você. Entenderam? Mas se você agir, vai fazer um efeito. Ele vai ter uma causa. E essa causa vai ter qual é o efeito? Por essa causa que você reagiu contra o pecado, você se libertou dele. Então o efeito é santificação. Amém? Agora, se você quer adorar a Deus, aqui, ó. Mas agora vem a hora. Mas a hora vem. E agora é. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que adorem o adorem em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Fica com vocês essa mensagem. E eu continuo convidando vocês para fazer parte desse trabalho, desse projeto. Se inscreva, compartilhe, indique que você trabalhe para outras pessoas, para que nós venhamos. Porque aonde você está, você pode fazer a diferença. Você pode mudar. Se você falar desse trabalho para outras pessoas, e uma pessoa ouvir, se interessar, e ele entrar nesse projeto, e ele se adaptar com o projeto, e gostar da palavra, e ele for salvo, você vai receber a recompensa de Deus, não de mim, mas de Deus. Porque uma pessoa vai ser salva por tua causa.
Amém? Fica com você essa mensagem e não esqueça, o caminho para a salvação de Ari Antunes no YouTube. Amém? Deus abençoe a todos e fique na paz do Senhor Jesus.